Boa tarde. Boa tarde. Segunda-feira e eu resolvi fazer uma live surpresa aqui. E para começar, eu quero te perguntar: você anda estressado? O ano tá acabando, né? E aí? Tá sentindo um estresse? Assim, dificuldade no relacionamento para lidar com o seu estresse e ainda ficar bem no relacionamento? O relacionamento está gerando estresse em você? Ou você não está conseguindo separar o estresse que você vive fora do relacionamento, está trazendo para dentro do relacionamento? É sobre isso que eu vou falar. Como lidar com o estresse dentro do relacionamento. Causas, ferramentas que vocês podem utilizar para lidar com esse estresse. E vamos conversar então sobre essa dificuldade que às vezes a gente tem de dominar, de fazer uma autorregulação, né? E não deixar que o estresse da vida contamine o relacionamento. Ou a gente também não consegue se autorregular para que o estresse que a gente está vivendo no relacionamento não fique cada vez pior. Vamos falar sobre isso, certo? Muito bem. Primeira coisa que eu tenho para dizer é que às vezes até um casal que é feliz também passa por dificuldades em que o estresse ele vai subindo num nível insuportável e acabam brigando, mesmo aquele casal ali sendo feliz, basicamente um casal que se dá bem, tá? Então, isso ninguém está imune de deixar o estresse interferir na relação. Então, só que o que acontece? Quando a gente perde o controle, muitas vezes a gente fala o que não deve, a gente tem atitudes assim grosseiras, tipo bater porta, bater na mesa, gritar, né? E isso só cria um muro, né, entre você e a outra pessoa. E nessa hora a conversa ninguém escuta ninguém, a conversa perde o objetivo, acaba que parece que é um momento ali só para descarregar toda a negatividade na outra pessoa. A outra pessoa muitas vezes não sabe direito o que está acontecendo, por que daquele estresse todo, né? E no final, quando acaba tudo, quem gritou, quem falou que não devia, ainda fica se sentindo mal e não consegue entender por que acabou fazendo isso, acabou falando essas coisas tão ruins, tão pesadas, né, pro outro. Eu já escutei relatos assim, que eu achei até interessante. A pessoa fala assim para mim, Carla, parece que eu tenho que sentir, que aquela pessoa está sentindo uma frustração muito grande porque está passando por algum problema lá na vida dela e ela quer que eu sinta a mesma frustração. E como eu não estou sentindo, eu não consigo saber o que está passando dentro dela, ela faz de tudo para eu me sentir mal. E aí ela fala, tá vendo? É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Então, é necessário isso? Fazer o outro entrar no seu estresse para você ter certeza que o outro sabe o que você está sentindo? Não, claro que não. Não é necessário. A gente pode ter outras formas de lidar com isso no relacionamento, tá? O que acontece com pessoas que se deixam levar ao ponto de bater porta, xingar, gritar, depreciar o outro porque está se sentindo estressado? É o que na psicologia a gente chama, né, principalmente nos estudos de inteligência emocional, a gente chama isso de excitação fisiológica difusa. Ou seja, é como se fosse uma inundação de emoção negativa que gera uma reação, né,
falar, comportamental muito intensa. E o outro parece que está mergulhado, inundado, invadido por um sentimento destrutivo em relação ao outro. Eu quero fazer você se sentir mal. Essa é a sensação de quem recebe o estresse. Muito bem. O que acontece com o corpo, né? O corpo, ele responde aquele comportamento do outro como uma ameaça. É aquela história do luta e fuga, sabe? Quando você entra no estado de luta e fuga, o que você está sentindo? Ameaçado. Você sente que o outro, ele tá tão raivoso na sua direção que você se sente ameaçado. E aí você tem duas opções, ou você revida ou você foge. Numa discussão, fugir pode ser ficar calado, ficar mudo, não revidar, mas o sentimento tá ali, tá? A emoção tá ali, de se sentindo atacado, de ameaça, de medo do outro avançar, do outro fazer alguma coisa para te agredir mesmo. Ou, quando você age com luta, você ficar rebatendo as acusações ou as críticas e tentar falar mais alto. E aí a tensão ali só aumenta. Imagina a situação. E muitas vezes o motivo não está na relação. Muitas vezes quem está estressado porque o trabalho está desgastante demais. Está estressado porque está com um relacionamento familiar que está com muitos problemas e não está conseguindo lidar. Está estressado porque está com um problema de saúde, está com medo, está angustiado e não consegue falar sobre aquilo. Está estressado porque a vida financeira está ruim, está com problema na vida financeira e não consegue também conversar sobre aquilo. E aí encontra um motivo dentro da relação para criar uma situação, uma discussão. E nessa hora, gente, o coração fica tão acelerado nesses momentos que bate acima de 100, atinge mais de 100 batimentos cardíacos por minuto, né? E pode sentir boca seca, pode sentir até vontade de fazer xixi, o corpo todo, o metabolismo, ele fica todo alterado quando a gente está numa situação de estresse elevado ou quando está nessa inundação emocional que eu falei agora. Bom, nessa hora também, outra coisa que acontece muito é que quando você está assim, muito estressado no meio de uma discussão com o teu parceiro ou com a tua parceira, tentando botar para fora toda aquela tensão, aquela angústia, o seu foco é em você. Você não quer ouvir o outro, você não quer saber os argumentos do outro. Tudo que o outro fala parece que é insignificante, irrelevante. E você fica com essa necessidade de falar de você e dizer o quanto que aquilo está te causando estresse. E muitas vezes, como eu falei antes, como a pessoa ela não está conseguindo dizer o que realmente está estressando ela cria uma situação ali no relacionamento. Ah, você esqueceu de trazer o açúcar que eu pedi. E aí, aquela situação vira uma grande oportunidade de colocar todo o estresse que ela está sentindo na outra pessoa e culpar a outra pessoa. Isso também acontece muito com pessoas que não conseguem se responsabilizar pelas suas emoções. Então, elas ficam tentando encontrar algum culpado para dizer, é por isso que eu tô estressado, é por sua causa que eu tô sempre sem paciência, é por sua causa que eu tô sempre nervoso. E aí, joga tudo em cima da outra pessoa. Nesse momento, que é o que eu acabei de falar, a outra pessoa se sente atacada, sente que ela deve se recolher, fugir ou revidar, né? E a possibilidade de resolver a situação é muito pequena, porque se o motivo não está sendo falado de verdade, a pessoa que está se sentindo atacada, ela nunca vai conseguir ter argumentos suficientes para que o outro realmente pare, pense e tente avaliar se realmente é necessário aquilo. Porque a outra pessoa simplesmente não está entendendo por que está tão nervoso por causa de um açúcar, de 1 quilo de açúcar que eu não trouxe.
Nessa hora, né, como que as pessoas, a maneira como as pessoas reagem, piora o relacionamento de maneira geral. Esses momentos assim de descontrole, quando eles ficam se repetindo, quando esse estresse, quando eu não estou cuidando do estresse, do que realmente está causando estresse, e esses momentos eles ficam se repetindo, as pessoas elas começam a usar o que o John Gottman fala, que ele dá o nome de os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é comportamentos que ele fala que são extremamente tóxicos para o relacionamento, né? Por exemplo, né? Falar coisas, criticar o outro ao invés de discutir a situação estressante com calma, com gentileza, né? Então, eu escolho, ao invés de tentar resolver a situação, eu escolho criticar o outro. Outro exemplo, ficar na posição de vítima, né? Ao invés de tentar olhar a situação e ver ali, ó, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua, como que a gente vai resolver isso, né? O que a gente pode fazer? Não, eu não tenho culpa, isso está acontecendo comigo, não devia estar acontecendo comigo, isso é culpa do mundo, isso é culpa de todo mundo, menos minha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma vítima das circunstâncias. Quando a gente é vítima, a gente é o quê? Especial, né? Toda vítima é especial, porque, nossa, eu sou tão boa, eu sou uma pessoa tão incrível e eu tô aqui passando por isso. Isso é muito injusto. Eu sou especial, eu não devia estar passando por isso. Então, como que você vai resolver a situação? Quando alguém resolver parar de te estressar, né? E aí, como é impossível isso acontecer, né? Porque você que tem que se responsabilizar pelos seus sentimentos, você fica ali na posição de vítima, esperando que algo aconteça para tirar você do estresse, coisa que não vai acontecer, né? Outro exemplo do que o Gottman usa é fechar os canais de comunicação, né? E aí começar a agir com deboche, com ironia, né? Fazer aquela coisa passiva-agressiva, de ficar fazendo piada com a sua raiva, com a raiva que você tem do outro, diminuindo o outro e fazendo ele se sentir mal com ele mesmo. Né? Esse daí é o que os Gottman, né, o casal, né, de pesquisadores fala que é o pior de todos os cavaleiros do Apocalipse, né? Que é você ser irônico, ser desdenhar da outra pessoa, debochar da outra pessoa. Isso acaba com a autoestima da outra pessoa. Isso é extremamente agressivo e dificilmente você vai querer voltar a se relacionar, a encontrar uma solução, a ter confiança no outro para encontrar uma solução para algum problema, quando você constantemente ironizado, está sendo diminuindo, ridicularizado. Então, esses comportamentos, eles aparecem muito quando você está num relacionamento em que o estresse ele fica interferindo na relação e você não consegue sair do estresse de uma maneira saudável. Então, quais são as causas para que o estresse interfira tanto num relacionamento? Pode ser uma experiência estressante que está acontecendo fora do relacionamento, como eu já falei, ou no trabalho, na família, vida financeira, saúde, algo está fora da relação, mas que acaba aparecendo na relação, ou uma coisa que se origina dentro do próprio relacionamento, uma dificuldade, um afastamento, um distanciamento que está acontecendo ali dentro do relacionamento. E aí aquele casal não consegue conversar sobre isso. Isso acontece muito também. Por exemplo, tá havendo um problema financeiro. O marido está sempre ajudando a família dele. Ele pega o dinheiro que ele recebe e dá uma parte para a família, acaba prejudicando as finanças do casal, da família dele. E a esposa não consegue falar sobre isso, porque afinal
ele está tentando fazer uma coisa boa, ele está ajudando a família, que está precisando muito de ajuda, mas ao mesmo tempo isso está estressando muito ela, porque ela está vendo que está causando dificuldade para eles manterem as finanças da família. Resultado, em algum momento vão brigar, vão discutir, vai ter alguma discussão aí para a tensão sair, mas possivelmente não vão falar do que está realmente acontecendo. E aí, esse distanciamento, ele só aumenta, tá? Então, já tá dando para perceber que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar falar do que realmente está incomodando. É ir direto ao ponto, sabe? Me incomoda que você não trabalhe. Só eu que trabalho. Me incomoda que você não me pergunta, você não me consulta para mandar dinheiro para sua família. Me incomoda que a sua família está sempre pedindo socorro e você está sempre socorrendo e deixa a gente sem uma reserva financeira. Me incomoda que você está sempre comendo porcaria, tá sempre doente, eu sempre tendo que cuidar de você e você não se cuida. Ir direto ao ponto. Então aqui eu já pergunto para você, se você tá estressado ou estressada e isso está virando uma rotina no seu relacionamento, as discussões estão virando uma rotina no seu relacionamento e você não está conseguindo parar de brigar com a pessoa com quem você vive, por que você está brigando? Se você está brigando porque esqueceram de pagar uma conta, se atrasou para um compromisso, não jogou o lixo fora, esquece, não é por isso que você está brigando. Por que você está brigando? O que realmente está te incomodando nesse relacionamento? Pensa. Pensa. Encontra essa resposta. E aí começa a se preparar para ter uma conversa sobre essa questão, tá? Quando esses estressores, eles ficam assim, muito fortes, né? A coisa, não tô resolvendo, então a coisa vai piorando, eu vou me sentindo pior, né? O que vai acontecendo? Vai acontecendo um esgotamento. E esse esgotamento, ele só dificulta cada vez mais a nossa capacidade de autorregulação. Então, é aquela pessoa que está sempre nervosa. Sempre. Caiu um garfo no chão, a pessoa já surta. Está sempre nervosa com tudo. E você pode ser que você ainda não conseguiu identificar a causa daquele estressor, você olha e fala assim, meu Deus, por que essa pessoa tá assim, né? Por que tá o tempo inteiro nervoso? Por que tá sempre uma pilha de nervos? E aí, essa capacidade de se autorregular, de não, caiu o garfo, ai que saco, caiu o garfo, vou ter que levantar, vou lá na cozinha pegar outro garfo, eu me autorregulo e não fico, mas se eu tiver num nível de estresse muito alto, aquilo vai virar um grande problema, e eu vou acabar com o almoço de todo mundo, porque o meu garfo caiu no chão. Então, é mais um motivo para você parar e pensar, é assim que eu quero viver? É assim que eu quero viver? Todo santo dia? Sem lidar com o que tá me estressando? Eu mereço ter uma vida assim? Se pergunta, né? Bom, agora eu quero te ensinar, já agora vou te ensinar uma ferramenta para você lidar com esses momentos em que você pode estar com muita dificuldade, a coisa está sempre se repetindo e você com muita dificuldade de se regular, de voltar para o seu estado de calma, tá? Você tem que combinar com a pessoa com quem você convive, que quando um dos dois estiver num nível muito alto de estresse, já sem conseguir, começando a entrar no estado de inundação emocional, pausa. Vamos dar uma pausa. Não vamos falar agora. Não vamos conversar agora. Mas isso aqui, gente, vocês têm que ter um autoconhecimento
no sentido de que não pode deixar a inundação começar, que aí o outro não vai, esse acordo não vai valer de nada. Você tem que primeiro combinar, olha, quando você sentir que você está começando a se irritar, eu vou te avisar, ou você vai me avisar, e a gente vai parar, a gente vai dar uma pausa, seja lá o que a gente estiver conversando que esteja acontecendo. A gente vai se calar, vamos os dois se calar e vamos dar uma pausa. Esse avisar, né, tem que ser respeitado, tá? Então, um avisou, o outro respeita. Por quê? Porque estamos querendo que a relação melhore. Estamos já concordamos que a gente não quer viver assim. A gente quer viver em paz. A gente quer ter uma relação tranquila, harmônica. Então, a gente combinou, certo? Combinou. Então, na hora que um avisar, o outro respeita e dá uma pausa. Dá uma pausa de pelo menos, gente, 20 minutos. Que pausa é essa de 20 minutos, Carla? Os Gottman, eles são muito, assim, eles são extremamente metódicos, né? Eles têm toda uma metodologia para estudar os relacionamentos entre os casais. Então, eles desenvolveram uma metodologia em que eles observavam os casais conversando assuntos polêmicos, né? Eles colocavam os casais numa pousada e os casais ficavam lá numas salas conversando e câmeras filmando, e os casais eles ficavam com sensores no corpo para controlar a respiração, batimentos cardíacos, sudorese, né, para ver os níveis fisiológicos enquanto estavam conversando temas polêmicos que geravam desentendimento, diferenças de opinião. E o que eles observaram? Que quando quando as pessoas estavam no auge da discussão, os níveis fisiológicos subiam muito e era muito difícil que eles conseguissem fazer esses níveis baixar, né? Os níveis não baixavam assim rápido. Então eles resolveram testar uma hipótese. Eles falaram, num dia eles pegaram e falaram assim, bom, o casal estava discutindo, né, bastante um assunto lá, os níveis fisiológicos lá nas alturas, e ele deu uma mensagem, né, mandou uma mensagem e falou, olha, a gente vai precisar parar, por favor, parem de conversar, porque o equipamento deu um problema, e assim que a gente consertar o equipamento, vocês podem voltar. E aí o casal parou. Pausa. O casal parou. Ficaram calados, sem falar, uns 30 minutos, né? E quando... e aí, o que os Gottman fizeram? Começaram a observar lá os índices. E aí, a respiração voltou ao normal, os batimentos cardíacos voltaram ao normal, tudo regularizou. E aí, ele mandou outra mensagem, agora vocês podem continuar. E aí, o que ele observou? O casal estava calmo, conseguiu terminar a conversa calmamente, chegaram a um entendimento e ficou tudo bem. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente ensina na terapia de casal para aqueles casais que estão discutindo muito, brigando muito, né? E que sempre acaba muito mal a discussão. 20 minutos de pausa. Combinem antes. Se comprometam a respeitar o combinado e quando um avisar para o outro, um sinaliza para o outro, olha, eu tô entrando num estado, eu não tô legal, eu tô começando a ficar muito nervoso, vamos parar. Ou eu tô vendo que você tá ficando muito nervoso, vamos dar uma pausa. E aí, para 20 minutos. Essa pausa, ela vai também se intensificar, você vai ter mais facilidade ainda para voltar para o seu estado de calma se você fizer alguma coisa que ele chama de autorreconfortante. O que pode ser? Né? Alguma coisa que você faça que te ajuda a voltar para um estado fisiológico de calma. Né? Então, pode ser uma atividade tipo, vou dar uma volta no quarteirão, vou tomar um banho, vou
sei lá, ouvir uma música. Faça alguma coisa que você acredite que vai ser reconfortante para você. Espera passar o tempo, não manda mensagem de texto. Não manda. Outra coisa também, gente, que eu não aconselho é discussão através de texto. Não aconselho. Gente, que isso, gente? Se você tem um assunto importante para falar com a outra pessoa, espera quando você estiver com aquela pessoa e conversa pessoalmente. É importante. Você vai ficar digitando textos no meio do dia. Aí a outra pessoa está trabalhando, a outra pessoa demora um pouco para visualizar, aí pronto. Aí você já manda outro texto. Aí a outra pessoa não pode responder ainda, porque ela está trabalhando, você manda outro texto. E nisso, a sua raiva só cresce. A sua angústia só cresce. E o outro, ele simplesmente não está podendo responder. E ele consegue trabalhar em paz? Também não. Propenso a errar no trabalho. Dependendo do trabalho dele, se ele errar, vai acontecer uma coisa grave, né? Pode ser um médico, pode ser um motorista. E você ali, tentando resolver um assunto importante por mensagem, não faça isso, tá? Não. Segura sua ansiedade e fala, hoje à noite precisamos conversar. Se não puder, tá muito longe, não posso ir lá pessoalmente, hoje à noite, quando você chegar, vamos falar pelo telefone, vamos fazer uma videochamada, né? Hoje é maravilhoso, você faz videochamada. Para que ficar mandando mensagem de texto? Né? Não, vamos evitar isso, porque no texto você não consegue ouvir a entonação de voz do outro. Você não consegue ver a expressão facial do outro. O texto, para você errar a interpretação do que está sendo lido, é um prato cheio. Então, não use texto. No meio da pausa, piorou. Não usa texto mesmo. Não manda mensagem nenhuma. Quando você voltar da sua pausa, você vai fazer o quê? Agora vamos falar de verdade o que está acontecendo, como que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais. Nesse exemplo que eu dei aí do quilo de açúcar, me irrita que toda vez que eu te peço uma coisa você esquece. Isso é diferente de falar, eu estou furioso porque você esqueceu o quilo de açúcar. Ninguém fica furioso porque alguém esqueceu 1 quilo de açúcar. A pessoa fica furiosa porque toda vez que ela pede, o outro esquece. O outro não dá importância. O outro não tá nem aí. Isso é que é para ser conversado. Por que você não se importa? Por que você não me dá a importância que eu mereço? Por que você não faz o que eu te peço? Por que você sempre esquece? O que acontece? Como que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? Isso está atrapalhando a nossa relação. A gente precisa cuidar disso para a nossa relação ficar bem. E aí, vocês vão conversar e vão trabalhar juntos para que aquilo não aconteça mais. E vão trabalhar juntos para diminuir o estresse no relacionamento e fortalecer a musculatura da relação. O que é a musculatura da relação? Confiança, empatia. Eu confio que toda vez que a gente tiver uma dificuldade, a gente vai encontrar um caminho para sanar aquela dificuldade. Quando não tem confiança, é porque o outro está sempre debochando de mim, o outro está sempre me ignorando, o outro está sempre se fazendo de vítima, o outro está sempre me criticando ao invés de olhar o problema ali, bota a culpa em mim, me critica. Então, quando eu vivo assim, eu não confio que o outro vai querer resolver a relação para que a relação melhore. Aí eu não quero conversar, eu só quero reclamar. Reclamar, tá? Então, a musculatura do relacionamento é confiança e empatia. A empatia é eu conseguir me colocar no seu lugar e ver que aquilo te magoa. Toda vez que eu venho com um problema da rua, crio uma briga aqui dentro do relacionamento para descarregar o meu estresse em você, isso te machuca, isso te magoa, isso te estressa e te afasta de mim. E empatia. Então, eu não quero que você se afaste de mim, eu não quero que você viva estressada, eu não quero que você viva
com medo de que eu chegue em casa. Gente, eu tenho pacientes, tanto homem quanto mulher, que quando o companheiro, o parceiro chega, a parceira chega em casa, é uma tensão. O outro fica tenso, coração disparado. A qualquer momento vai começar uma briga. É horrível viver assim, gente. Ninguém merece viver assim. Ninguém merece. Então, era sobre isso a minha live. Se você tá com muita dificuldade para lidar com o estresse no seu relacionamento, marca uma sessão experimental gratuita comigo, que eu já vou te dar uma ferramenta também, que é também maravilhosa, uma outra ferramenta que é muito boa para reduzir os conflitos no casamento, num relacionamento. E você já vai entender melhor o ponto-chave que vocês têm que atacar e usar essa ferramenta que vai ajudar bastante a melhorar a relação. Casamento não é fácil. Casamento é sempre sobre estar fazendo ajustes, conversando e trabalhando essa confiança e empatia, para que vocês possam se amar, sabendo que existem diferenças, mas confiando que as diferenças não vão diminuir o amor que existe entre vocês, certo? Se quiser, marca então uma sessão experimental. No link que tá aqui no vídeo, no link da bio, procura aí que você vai encontrar um link para se inscrever na minha sessão. Tchau, até a próxima!